E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho. Hoje vamos desvendar o poder dos quietos. Opa! Adoro esse tema. A gente vai explorar o livro O Poder dos Quietos para Jovens, da Susan Cain, Que legal! para entender como a introversão pode ser uma baita força, principalmente para a galera mais jovem. Susan Cain quebra essa ideia de que ser introvertido é algo para se superar, né? Ela mostra como essa característica pode ser um super trunfo. Verdade. A gente vive num mundo que valoriza quem é falante, extrovertido. Mas esse livro é um guia para quem se identifica mais com a tranquilidade, com o mundo das ideias. Exato. É um guia para quem gosta de observar, de pensar antes de falar. Aliás, a autora relaciona a introversão a essa vida interior rica, né? Onde o pensar e a reflexão individual têm um papel central. É como se os introvertidos tivessem um universo dentro de si, cheio de ideias e percepções únicas. É, tipo um mundo particular. É. E o legal é que esse universo particular é a fonte de muitos talentos e, como se disse, superpoderes. Mas ninguém é 100% introvertido ou extrovertido, né? Yeah. A gente transita por esse espectro com todas as suas nuances. Com certeza. É um espectro, não uma caixinha fechada. É. Tem introvertido que curte uma festa de vez em quando e extrovertido que precisa de um tempo sozinho. Verdade. O importante é se conhecer e entender onde você se encaixa nesse espectro. E o livro da Susan Cain ajuda muito nesse processo de autoconhecimento, né? Sim. Uma das coisas mais fascinantes que ela explica é a hipersensibilidade dos introvertidos. Você sabia que o sistema nervoso deles é mais sensível a estímulos externos? Ah, lembro de ter lido algo sobre isso. Ambientes barulhentos e cheios de gente podem ser bem cansativos para os introvertidos, né? É como se os sentidos estivessem amplificados, captando cada detalhe. Nossa, imagino como deve ser intenso. E essa hipersensibilidade não se manifesta só em relação a sons, mas a vários estímulos. Às vezes, eles preferem sabores mais suaves, ambientes mais tranquilos, Uhum. e podem ter mais dificuldade de se concentrar em lugares agitados. Faz sentido. Mas você falou em estímulos. O livro dá algum exemplo prático disso? Sim, a Susan Cain menciona um experimento super interessante sobre essa hipersensibilidade. Um psicólogo chamado Hans Eysenck colocou sumo de limão na língua de adultos introvertidos e extrovertidos. Sumo de limão. Para medir a quantidade de saliva produzida, já que a salivação é uma reação natural ao sabor ácido, né? Ah, entendi. E qual foi o resultado? Os introvertidos produziram mais saliva, o que indica uma maior sensibilidade a estímulos. Caramba. É a ciência comprovando o que muitos introvertidos sentem na pele, né? Essa sensibilidade faz com que o mundo seja um pouco mais intenso para eles. Com cores mais vibrantes, sons mais altos, tudo de forma mais profunda. Uau. Mas e na prática, como essa hipersensibilidade se manifesta na vida real? No dia a dia? Em várias situações. Hum. A Susan Cain usa a história do Davis, um garoto introvertido que tinha pavor do refeitório da escola. Por causa da barulheira. Isso. Por causa da barulheira e da aglomeração, ele se sentia tão sobrecarregado que mal conseguia respirar. Aí ele teve uma ideia genial. Começou a usar protetores auriculares no ônibus da escola. Esperteza. Bloqueando o ruído, ele conseguia se concentrar na leitura e reduzir a intensidade dos estímulos. Ele criou seu próprio refúgio de paz no meio do caos. E o mais legal é que ele usou esse tempo para se aprofundar em leituras que o ajudaram a se entender melhor. Exatamente. Ele transformou uma experiência negativa em oportunidade de aprendizado e crescimento pessoal. Que legal. Mas e como lidar com essa hipersensibilidade na escola? A escola, com seus corredores lotados, o recreio. É verdade. A escola pode ser um grande desafio para os introvertidos. Mas a Susan Cain traz algumas dicas para lidar com essas situações. Que tal a gente explorar essas dicas na próxima parte do nosso mergulho? Combinado. Vamos descobrir como transformar esses ambientes desafiadores em espaços mais acolhedores para os quietos. Então, retomando nossa conversa sobre a escola, né, a Susan Cain defende que o sistema educacional como um todo é estruturado para favorecer os extrovertidos, porque acaba colocando os introvertidos em desvantagem. Faz sentido, né? A gente cresce ouvindo que precisa ser comunicativo, participativo, trabalhar em grupo, tudo características mais associadas aos extrovertidos. Exato. E isso pode fazer com que os introvertidos se sintam inadequados. Como se tivessem que se esforçar o tempo todo para se encaixar num modelo que não é natural para ele. É verdade. Mas o livro mostra que essa dinâmica não precisa ser uma regra. E como a gente pode mudar essa realidade? A autora dá alguma sugestão? Sim. Ela destaca a importância de criar espaços mais acolhedores para os introvertidos dentro da escola, como salas de leitura silenciosas, grupos de estudo menores, atividades que valorizem a individualidade e a criatividade. Seria ótimo se todas as escolas oferecessem esse tipo de espaço,
né? Mas enquanto isso não acontece, o que os introvertidos podem fazer para lidar com essa pressão por extroversão? A Susan Cain sugere algumas estratégias para lidar com os desafios da escola. Uma delas é buscar refúgios tranquilos dentro da própria escola, Sei. como a biblioteca, a sala de um professor legal, ou até mesmo um cantinho no pátio, onde seja possível ter um momento de paz. Criar o seu próprio nicho retardador dentro da escola, né? Exatamente. E outra dica importante é comunicar suas necessidades aos amigos e professores, explicando como a introversão impacta a sua forma de interagir. Tipo, mostrar que você não é antissocial. Apenas precisa de um tempo para recarregar as energias. Isso mesmo. E que ter poucos amigos, mas com conexões profundas, é uma característica comum entre os introvertidos. E não um problema a ser resolvido. Falando em conexões, a Susan Cain também aborda os desafios de lidar com as situações sociais que podem ser especialmente complicadas para os introvertidos. Verdade. Festas, eventos, apresentações. Tudo isso pode gerar muita ansiedade. Com certeza. A autora usa o exemplo da Karina, uma adolescente, que ficava nervosa só de pensar em ter que conversar com outras meninas. Ela tinha 2 amigas próximas, mas se sentia perdida em grupos maiores. E como é? E aí? Como lidar com essa situação? É o que eu ia perguntar. Ela procurou ajuda de uma psicóloga que a ensinou a se preparar para essas situações. Legal. E quais foram as dicas? A primeira dica foi identificar as pessoas com quem ela se sentiria mais à vontade para conversar. Faz sentido. Começar por quem já conhecemos facilita bastante. Sim. A Karina também aprendeu a estabelecer uma meta para si mesma, como, por exemplo, convidar cada uma das meninas para sentar com ela no refeitório. Que legal. E para evitar o famoso branco, ela passou a bolar algumas ideias para iniciar a conversa, como perguntas simples sobre o fim de semana ou evento da escola. Gostei. Com essas dicas simples, ela conseguiu se sentir mais preparada e confiante para interagir. Mas e quando a pressão por extroversão vem da gente mesmo? Tem introvertido que se sente inferior por não ser tão falante ou popular quanto os outros. Verdade. A Susan Cain usou o exemplo da Maggie, que se comparava com os alunos populares e se sentia esquisita por ser introvertida. Mas tudo mudou quando ela leu o livro Vida Sem Rumo, do S. Hinton. Sério? Logo na primeira página, o protagonista Ponyboy diz que às vezes prefere dar uma de solitário. Essa simples frase fez com que a Maggie se identificasse e percebesse que não era a única a se sentir assim. A partir daí, ela começou a se aceitar e se valorizar como introvertida. É incrível como a identificação com um personagem fictício pode ter um impacto tão positivo na vida real. Com certeza. A história da Maggie mostra que a introversão não é algo a ser curado, mas sim compreendido e integrado à nossa personalidade. É parte do que nos torna únicos e especiais. Verdade. Mas às vezes essa pressão para ser extrovertido é tão grande que a gente acaba se esforçando para ser quem não é. É verdade. E isso pode levar à frustração e ao esgotamento. Sim. No livro, a Susan Cain conta a história da Ruby, que tentava se encaixar no padrão extrovertido da escola, participando de um programa de mentoria para alunas do primeiro ano. Ela queria muito fazer parte do grupo, mas acabou sendo excluída por não ser extrovertida o suficiente. Que situação! É triste ver como a pressão social pode levar à exclusão. Mas essa experiência negativa fez a Ruby repensar suas prioridades. E com o apoio da sua professora, ela se descobriu apaixonada por ciências e se dedicou à biologia. Parece que a Ruby encontrou seu caminho. Sim, aos 17 anos ela já tinha publicado seu primeiro artigo científico e ganhou uma bolsa de estudos para cursar engenharia biomédica. Nossa, que legal. A história da Ruby nos mostra que às vezes a gente se esforça tanto para ser o que os outros esperam que acabamos nos perdendo do que realmente importa. E quando a gente se permite seguir nossas paixões, a gente encontra nosso lugar no mundo independente de ser introvertido ou extrovertido. É verdade. Falando em seguir paixões, a própria história da Susan Cain é um exemplo inspirador, né? Ela é uma criança tímida que tinha pavor de falar em público. E olha só onde ela chegou. Escreveu best-seller sobre introversão, faz palestras para milhares de pessoas e tem um canal no YouTube com milhões de visualizações. É a prova de que a gente pode superar nossos medos e realizar nossos sonhos mesmo. Que isso significa sair da nossa zona de conforto. Falando em sair da zona de conforto, o livro também apresenta a história do Julian, um fotógrafo que se sentia deslocado por ser quieto. Ele até tentava compensar sua introversão fazendo bagunça na escola, mas depois percebeu que isso só fazia se sentir pior. Com o tempo, ele aprendeu a se aceitar como introvertido e a usar essa característica a seu favor. E como ele fez isso? Ele se dedicou à sua paixão pela fotografia e usou essa arte para se conectar com as pessoas de forma mais autêntica. Que legal. Ele encontrou uma forma de se expressar que se alinhava com sua personalidade introvertida. E a fotografia também o ajudou a desenvolver sua capacidade de observação, um superpoder dos introvertidos. Com certeza.
Os introvertidos tendem a ser mais observadores e reflexivos, o que pode ser uma grande vantagem em várias áreas da vida. Sem dúvida. Aliás, falando em observação, você lembra que a gente estava comentando sobre a importância de entender a linguagem corporal. Sim. A Susan Cain destaca o poder do sorriso. Ele não só deixa as pessoas mais à vontade, como também nos faz sentir mais confiantes e felizes. É como se o sorriso enviasse um sinal para o nosso cérebro de que está tudo bem. E o mesmo vale para outras posturas que transmitem confiança e tranquilidade. Exatamente. Quando estamos nervosos ou inseguros, a gente tende a cruzar os braços, se encolher, evitar contato visual. É verdade. Mas se a gente se esforça para manter uma postura ereta, olhar nos olhos das pessoas, sorrir, a gente se sente mais confiante e passa uma imagem mais positiva. É tipo um truque psicológico. É como se estivéssemos enganando o nosso próprio cérebro. A gente finge que está tranquilo até que realmente se sinta assim. Entendi. E essa falsa confiança pode nos ajudar a ter um desempenho melhor em situações desafiadoras. Com certeza. Você tem alguma dica para quem quer melhorar a linguagem corporal? Acho que o mais importante é ter consciência de como nosso corpo reage em diferentes situações. Prestar atenção em como nos comportamos quando estamos nervosos, ansiosos, confiantes. A partir daí, a gente pode começar a fazer pequenos ajustes para transmitir a mensagem que a gente quer. Que dica valiosa. E por falar mensagens, a Susan Cain também fala sobre a importância de ter um nicho restaurador. Assim. Aquele lugar ou atividade que nos permite recarregar as energias e nos conectar com o nosso eu interior. Exatamente. É tipo um refúgio para os introvertidos, um lugar onde eles podem ser eles mesmos sem máscaras ou pressões sociais. Pode ser um quarto aconchegante, um cantinho na biblioteca, um parque tranquilo. Ou até mesmo uma atividade que nos permita mergulhar em nossos pensamentos, como ler, escrever, desenhar, ouvir música. Com certeza. O importante é encontrar algo que nos faça sentir bem, que nos ajude a relaxar e nos conectar com nossa essência. E você tem um nicho restaurador. Tenho sim, mas vamos deixar essa revelação para a última parte do nosso mergulho. Que suspense. Então, até a próxima parte, pessoal. Então, qual é o seu nicho restaurador? É bem simples, na verdade. É um cantinho no meu jardim. No jardim? Adoro sentar lá no final da tarde, cercado pelas plantas, com chá quente. É meu momento de paz, sabe? Que delícia. Consigo me desconectar do mundo e me conectar comigo mesmo. Imagino que seja relaxante mesmo. É importante ter esse espaço para recarregar as energias. Falando nisso, a Susan Cain também fala sobre a importância de respeitar o ritmo dos introvertidos dentro da família, né? Sim, verdade. Ela defende que os pais não devem tentar transformar seus filhos introvertidos em mini-extrovertidos. Cada criança tem seu jeito de ser, seu tempo. Com certeza. E tentar moldá-las a um padrão que não é natural só gera frustração e insegurança. Exatamente. É fundamental que os pais entendam que a introversão não é um defeito. É uma característica que pode trazer muitos benefícios. Que tipo de benefícios? Bom, crianças introvertidas tendem a ser mais observadoras, criativas, reflexivas e também mais sensíveis, empáticas, profundas. Nossa, realmente são características incríveis que merecem ser valorizadas. Sem dúvida. E a Susan Cain dá dicas de como os pais podem criar um ambiente familiar mais acolhedor para os filhos introvertidos. Ela sugere, por exemplo, que os pais reservem um tempo para conversar com os filhos individualmente, em um ambiente tranquilo e sem interrupções. Legal. Assim, eles se sentem mais à vontade para se expressar, sem a pressão de ter que competir pela atenção. Exatamente. E também é importante respeitar o tempo que os filhos introvertidos precisam para recarregar as energias. Às vezes eles só querem ficar quietinhos no quarto, lendo um livro, desenhando, ouvindo música. E isso não quer dizer que eles estejam tristes, chateados ou com algum problema. É apenas o jeito deles de se conectar com seu mundo interior e renovar as energias. Isso mesmo. Aliás, lembra daquela pergunta que a gente fez lá no início do nosso mergulho? Sobre como os introvertidos podem usar sua capacidade de observação e reflexão para gerar soluções criativas para os problemas do mundo. Sim, lembro. Na época, a gente nem imaginava a quantidade de superpoderes que os introvertidos têm. É verdade. E aí, o que você acha? Acho que os introvertidos têm um potencial enorme para contribuir para um mundo melhor. Eles são capazes de enxergar as coisas de uma forma diferente, de pensar fora da caixa, de questionar o status quo e também de ter empatia, de se conectar com as emoções dos outros, de buscar soluções que beneficiem a todos. Exatamente. E essa combinação de características pode ser a chave para resolver problemas complexos, como a crise climática, a desigualdade social, a intolerância. Os introvertidos podem ser agentes de transformação social. Que inspirador. É incrível pensar que os introvertidos, que muitas vezes são marginalizados ou incompreendidos, podem ter um papel tão importante na construção de um futuro melhor. Com certeza.
E o livro da Susan Klein nos mostra que ser introvertido não é uma limitação, mas sim uma força a ser explorada e celebrada. E aí, pessoal, gostaram do nosso mergulho no mundo dos quietos? Esperamos que vocês tenham se identificado com as histórias, as reflexões e as dicas que a gente compartilhou aqui. Lembrando, a introversão é um superpoder. Usem-no a seu favor. E até a próxima. Quem sabe a gente se encontra em um novo mergulho, explorando outros universos e descobrindo novas formas de ser e estar no mundo. Até mais.